Palavra de especialista. Oferecimento Yuri Veículos. O seu próximo carro está aqui. Oi, bom dia, Alex e João. Obrigada por mais uma vez, poder dividir com todos vocês, através das ondas do rádio, um tema tão pertinente na vida humana e que muito, sou atravessada, como profissional e como pessoa. Hoje atuo numa funerária, como uma psicóloga clínica, atendendo essas demandas de luto, como também gosto desse tema, em especial, desde minha formação. Já é tema, inclusive, de apresentações de trabalhos, seminários, pós, em congressos. Então, para mim, tem sido algo grandioso, poder estar nessa função e podendo lidar com uma dor, em um espaço que precisa ser visitado com tanto respeito, com tanta empatia com o outro, quando está passando por esse momento, tão doloroso que é a morte. O luto, falar sobre ele, gente, é interessante como pessoa, inclusive. Tive a experiência de ter a perda gestacional e no hospital eu não ter nenhum tipo de suporte. Enquanto outras mulheres estavam parindo do meu lado, eu estava ali com a dor da minha perda. Como psicóloga, eu observei muito, aquela cena que hoje me deixa muito sentida, de falar, mas sem dúvida foi um luto junto com luta, sabe? Que hoje eu trago isso como experiência de vida para dividir para tantas pessoas. O quão é importante a gente discutir sobre esse assunto sem tantos tabus, porque a morte, ela é isso, ela traz o medo, ela traz o agouro, essa sensação de que, não vou falar sobre isso não, lá vem você falar sobre isso, Então, é um tema realmente muito pertinente. E aí, vamos lá. Luto natural, gente, luto patológico, existe uma diferença. Porque o luto natural, ele é uma gama de sentimentos e comportamentos que vão variar de acordo com cada pessoa. Então, é natural que a gente passe por todo o sofrimento, de tristeza, choro, saudade por esse ente querido, e que, naturalmente, depois dessa perda, desse rompimento, eu consiga me reorganizar com a minha rotina, eu consiga me adaptar à minha realidade e aceito essa perda com mais tranquilidade. Entretanto, o luto patológico, ele é persistente. Então, a dor, ela prevalece por mais tempo, meses, anos à frente, que hoje, inclusive, é difícil você dizer, Milena, tem um tempo determinado? Não tem um tempo. Cada pessoa vai viver da sua maneira e vai depender muito do vínculo que essa pessoa tinha com quem ela perdeu. Então, é muito importante que a gente entenda que cada pessoa vai viver o seu luto de uma forma muito singular e que precisa ser respeitada durante esse processo. E não atropelar ou tentar acelerar isso aqui, porque o choro incomoda. Então, quando a gente vê uma pessoa triste, quando a gente vê uma pessoa chorosa, é mais fácil a gente se afastar do que a gente cuidar. É mais fácil a gente ficar enjoado e não suportar o choro do outro do que a gente parar ali do lado e tentar de fato compreender essa dor. Então, minha gente, quando nós estamos falando de luto, não existe tempo, existe processo, tá? Então, cada um vai viver essa maneira de perda de sono, perda de apetite, não querer sair de casa, é um choro constante, São mudanças de comportamento que podem vir acompanhadas de agressividade comum, podem vir, de uma lentidão, realmente desse afastamento, isolamento social, Então, acontece muito essa diferença que a gente precisa saber. E existe também o luto diário, aquele luto que a gente planeja a nossa vida, planeja sonhos, a gente perde trabalho, a gente acaba relacionamento, a gente vai perdendo coisas ao longo da nossa vida, a gente perde dinheiro, a gente não tem aquilo, a gente não tem aquilo. Então vamos perdendo coisas na nossa vida cotidiana que também somos atravessados por dores e sofrimentos. E também é considerado luto. Então, tem pessoas que desmerecem, por exemplo, um término de namoro, Eu tô falando aqui de um sentimento bem abrangente, porque acontece com todos nós, Sofrimentos amorosos. Então, perdeu isso aqui e a gente acha, vai passar. Mas, às vezes, a gente sente os mesmos sentimentos de alguém que perdeu alguém por morte. Então, é delicado falar sobre o luto em tempo, A gente precisa falar em comportamentos e o quanto que
Cada pessoa vai vivenciar isso de uma forma singular. Existem várias fases dentro do luto, desde uma negação, a uma raiva, né? A uma barganha, que é aquela promessa que eu faço para mim mesma, né? De que eu vou melhorar. Se, por exemplo, o meu ente querido morreu de uma doença cardíaca, então eu vou passar a me cuidar, então eu vou viver nos meus médicos, eu vou viver me prometendo coisas assim que eu não consigo às vezes alcançar. Então, isso é a barganha. Também existe a questão da depressão, que não é necessariamente às vezes a depressão, mas é um sentimento depressivo, porque eu tô sofrendo, então eu tô durante esse processo, mas a depressão pode virar de fato, né, um transtorno quando eu não cuido com um profissional. Então, em que maneira eu devo buscar um profissional quando eu não estou suportando a dor? Porque nós não somos obrigados a suportar sozinhas. E existe também a última fase, né, que é a aceitação, que essa aceitação aí sim, é depois que a gente passa por todo esse processo e a gente entende que essa pessoa de fato não vai voltar. Mas eu ainda posso chorar uma vez ou outra, eu ainda posso ter aquele meu momento de cheirar uma roupa, eu posso ainda ter um momento de guardar uma foto, de poder guardar qualquer outro tipo de objeto e eu visitar esse sentimento ali. E isso é natural, né? Porque perder pessoas ou sonhos ou qualquer outra coisa nos faz visitar esse lugar muitas vezes. E aí, minha gente, fora isso, né, que eu acho que é um tema tão extenso e que eu queria ter muito mais espaço para poder falar com vocês, né? Façam mais outros convites, viu, Alex e João? Mas olha só, com crianças, né? Esse sim, né? Esse eu acho que a gente precisa também dividir, dividir com crianças sobre a morte, para algumas pessoas é assustador. Eu não vou levar para velório. Eu não vou levar para sepultamento. Eu não vou falar nem que morreu. Eu vou dizer que virou uma estrelinha que está morando com o papai do céu. Já peguei casos de crianças que não dormiram a noite inteira, mas porque a mãe virou a estrelinha. E isso eu falo assim, de todas as vezes que eu falo sobre o luto, eu coloco esse exemplo como primordial, porque essa criança precisou ser ressignificada junto com o sentimento dela. A criança não, na verdade, o sentimento, né? Precisou ser ressignificado justamente porque a dor foi muito intensa e houve uma explicação para ela de que essa mãe existia no céu. Então, realmente, vale muito a pena a gente falar com crianças de uma forma real. A gente não precisa falar com uma criança de uma forma infantilizada. Se ela se sente à vontade de ir a um velório, a um sepultamento, leva, né? Porque é muito válido que ela vivencie o momento, ela vai chorar, ela vai achar estranho, ela não vai entender o que está acontecendo. Tem outras crianças que ficam brincando ali durante o velório, mas não está entendendo, segundo os adultos. Mas elas estão elaborando aquilo ali, elas estão vendo pessoas chorar, elas estão vendo o momento, né, de tudo acontecer. Então, elas vão elaborar isso com o tempo e por isso a busca profissional ela é tão necessária. Então, falar com crianças é cuidar desses mesmos sentimentos que a gente vem falando aqui. Eles também são atravessados por todos eles, né? Muitos deles, inclusive, baixam seu rendimento escolar, como também apresentam comportamentos agressivos ou chorosos, de uma forma muito intensa. Então, vale a pena a gente entender que a criança ela é como um adulto. Tem adulto que também não quer participar desse ritual fúnebre que a gente chama que é velório e sepultamento, assim como também tem crianças que não vai querer. Então, é respeitar o tempo do outro, é respeitar o tempo da criança, é falar de verdade que a mãe dela não vai mais voltar, que o tio dela não vai mais voltar, que o irmão dela não vai mais voltar, mas que a gente pode visitá-lo, que a gente pode escrever uma carta, que a gente pode chorar lá e dividir como é que foi nosso dia, né? E a gente pode ir fazer uma visita ao cemitério. É isso, né? É cuidar desse sentimento de uma forma real. Então, assim, se eu pudesse aqui ficar mais tempo, eu ficaria, né? Mas eu acho que o cuidado hoje é cuidem de quem está vivo, dividam os sentimentos de vocês uns com os outros, falem sobre perdão, falem sobre amor, dividam esse lugar do que é real para nós, o que nos move tanto como ser humano na vida. Então, é isso, minha gente, né? Muito obrigada pela oportunidade, eu já passei muito mais do meu tempo. Um grande abraço para vocês. Beijão, tá? Palavra de especialista. Oferecimento Yuri Veículos.
Está pensando em comprar o seu carro? Vem pra Yuri Veículos. Carros novos e seminovos, todas as marcas e com as melhores condições para pagamentos. Em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Saída para Currais Novos. Fone 84 32 91 38 83 e o WhatsApp 994 23 9606. Yuri Veículos, o seu próximo carro está aqui. Compra, vende, troca e financia.